dia, quarto ano, como é que vocês estão? Desejo que estejam bem. Hoje, nossa aula de ciências, vamos iniciar mais uma semana de aula, né? Vamos agradecer a Deus por esse momento, pela nossa saúde, pela nossa vida, que é muito importante. Pedir proteção a Deus pelos nossos estudos, para que Ele abençoe, né? Então, vamos fazer a oração do Pai Nosso, como sempre fazemos, mas agora de uma forma diferente, tá? Vai um videozinho para que vocês façam a oração, observando as imagens e rezando junto com a gente, tá bom? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Elefantinho, 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 elefantinho bonitinho, elefantinho bonitinho, elefantinho bonitinho, elefantinho bonitinho, elefantinho bonitinho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Amém. Então, iniciando nossa correção, a atividade na página 103, né? A experiência que vocês iriam observar na página 102, utilizaria a água num copo de plástico e de vidro, levava à geladeira e responderia as questões de 1 a 5. No primeiro quesito, o que ocorreu com a água durante a etapa B? Então, na etapa B, a gente observa que a água mudou do estado físico líquido para o sólido, né? Que chamamos de solidificação, essa mudança. No segundo quesito, a água durante a etapa D. Então, o que ocorreu? Que a água retornou ao estado líquido. Terceiro, o que ocorreu com a água na etapa G? Na etapa G, a parte da água líquida do copo plástico evaporou-se e se condensou no interior do copo de vidro, né? Porque aí a gente utilizou o copo de plástico e o copo de vidro por cima. Quarto quesito, quais os nomes das mudanças de estado físico observadas nas etapas B? Então, na B, a solidificação, na D, a fusão e na G, evaporação e condensação. Quinto quesito, que era para você registrar, né, explicar por que utilizamos a massa de modelar para vedar, para fechar os espaços entre o copo e o prato. Então, utilizamos porque é para a água permanecer no interior do copo e se condensar ao entrar em contato com o vidro.
certo? Então, essas são as nossas correções. Então, as questões para essa semana são as páginas 104 e 105. No primeiro quesito da página 104, é para que você observe a imagem onde Joana coloca 2 garrafas com água, uma com tampa e outra sem tampa, e deixa sobre a luz solar. Ela está observando. Quando você observar, você vai pintar um desses quadrinhos, né, e ligar para uma dessas alternativas abaixo. Então, no primeiro quadrinho, o conteúdo das 2 garrafas se manteve o mesmo. Então, elas estão do mesmo tamanho, a quantidade de água, o líquido que está dentro. Observem com atenção. O segundo quadrinho, o conteúdo da garrafa com tampa diminuiu. Foi a com tampa que está menor. Se está certo, você pinta. O terceiro e último quadrinho, o conteúdo da garrafa aberta diminuiu. É a garrafa aberta que diminuiu. Aí você pinta. E daí você vai ligar para uma dessas opções abaixo. O vapor de água dessa garrafa escapou, saiu para a atmosfera terrestre e não sofreu condensação. Não mudou, não teve nenhuma mudança, mas ela realmente saiu, ela diminuiu. Ou o vapor de água dessa garrafa se manteve no interior dela, condensando-se e retornando ao estado líquido. Então, a água manteve do mesmo jeito, no mesmo estado, ou mudou? Aí você vai ver e vai ligar, certo? O segundo quesito, decifre o código e descubra se a transformação apresentada na imagem é química ou física. Química quando há alteração, né? Quando há transformações. Então, aqui a gente observando o ovo, ele se transforma, ele modifica após colocar na frigideira. Após ser colocado na frigideira. A física não tem, né? Ela tem interações, certo? Mas aqui você vai observar e decifrar. Vejam só. Aqui no quadro tem as letras que estão na horizontal, A, B e C. E tem os números na vertical, 1, 2 e 3, certo? Então, você vai pegar o quadrinho que liga um de cada. 2A, vamos responder a primeira. O 2 e o A. Então, 2, que está na linha, né? 2 representa Q, A e J, né? Então, 2, mas aí ele diz que é o A. O A está na primeira coluna. Então, significa que a letra que representa o quadrinho 2A é a letra Q, certo? Aí aqui você vai fazendo com os outros, vai descobrindo os demais, certo? E você vai descobrir se é química ou física, tá bom? A água. Em um planeta com mais de 2/3 de superfície cobertos por ela, temos cada vez mais nos perguntado o que está havendo com a nossa água potável. No Brasil, rios, lagos e poços não são diretamente os maiores responsáveis pelas fontes de água potável, mas sim a chuva. Por vivermos em um país tropical que tem, ou que pelo menos deveria ter, grande parte da sua extensão territorial coberta por matas e florestas, nossas bacias hidrográficas acabam se formando pela precipitação, o que quer dizer que sem chuva não há água. Mas afinal, de onde vem toda essa chuva? Segundo o pesquisador José Marinho, grande parte da água que consumimos vem de um fenômeno que ele apelidou de rios voadores. Sua existência foi comprovada por outros pesquisadores por meio de acompanhamento e análise desse fenômeno. E como aproximadamente 80% de toda a água potável do Brasil se encontra na região norte, principalmente graças à presença da floresta amazônica, é justamente de lá que essas nuvens carregadas ou rios voadores partem para as demais regiões do nosso país. Quer ver só? Estas pesquisas mostram que a água que evapora no Oceano Atlântico na região equatorial viaja até a região amazônica levada por fortes ventos e, em parte, precipitam elevando a umidade da região. A floresta recebe toda essa água e também contribui para o aumento do volume dessas massas de ar através da transpiração de suas árvores. É como se a planta suasse, funcionando como uma bomba d'água que tanto recebe quanto transpira a água enquanto faz o controle de sua própria temperatura e do fluxo de nutrientes.
recarregadas, essas massas deslocam-se até a Cordilheira dos Andes, onde esbarram nas altas montanhas da região e seguem caminho rumo ao centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, além do Paraguai e Argentina. Agora adivinha só o que acontece quando desmatamos a floresta amazônica. Sem as árvores para manter a umidade e fazer a chamada evapotranspiração, parte da água que vem do Atlântico passa a ficar por lá mesmo. Aliás, sem a preservação de matas e florestas, também diminuímos a capacidade de absorção do solo, levando a uma constante redução de volume d'água em lençóis freáticos, lagos e rios, gerando um efeito muito negativo como assoreamento e redução da vazão d'água. É claro que temos outros grandes problemas além do desmatamento. Por exemplo, infelizmente ainda é uma realidade no mundo o fato de literalmente jogarmos a maior parte do nosso esgoto em rios, lagos e mares e contaminarmos lençóis freáticos com agrotóxicos devido à infiltração da água em regiões com excesso de defensivos. Além, é claro, de usar água potável para dar descarga ou lavar a calçada. Há também o baixo aproveitamento da água da chuva em centros urbanos. A pavimentação das ruas e calçadas, principalmente quando feita com asfalto ou outros materiais não permeáveis, torna a água da chuva um problema. Isso não soa errado? Afinal, a chuva que deveria ser a solução para a falta d'água nas grandes cidades simplesmente escoa para bueiros e valas e é completamente inutilizada. Racionar água faz parte da solução, porém se não reconhecermos o grande problema que é a falta d'água potável e começarmos a tratar nossos esgotos e a preservar de verdade o meio ambiente, principalmente nossas florestas, agravaremos cada vez mais a nossa situação. Pense bem. Então, pessoal, depois de ter assistido o vídeo, vamos responder agora as questões na página 105, terceiro quesito. Existe um fenômeno conhecido como rios voadores, que vocês observaram aí. Nele, parte da água que evapora do Oceano Atlântico entra pela floresta amazônica, junto à umidade e à ação das correntes de ar nessa região. O vapor de água é deslocado para outras áreas, resultando em chuva em diferentes partes da América do Sul. Então, depois de observar, você vai explicar como as florestas participam do ciclo da água. Então, através de quê? O que a gente observa lá nas florestas? As árvores, o que elas absorvem? Por meio de quê? Elas também eliminam algo à atmosfera, certo? E isso será a participação no ciclo da água. Na letra B, o que pode acontecer com os rios voadores se a floresta amazônica for desmatada? Então, ela deixar de existir. O que ocorre com esse ciclo de água, com os rios voadores? Vai diminuir a quantidade de água, de chuva nas regiões. O que ocorre? Quarto quesito. Para investigar a presença de vapor de água no ar atmosférico, João colocou cubos de gelo em um copo transparente com água à temperatura ambiente. Então, se você quiser realizar em casa, é bom que você vai ter acesso mais próximo ao resultado, certo? Então, você pega um copo de água, coloca cubos de gelo, essa água não pode estar nem fria nem quente, certo? A temperatura ambiente. Então, após alguns minutos, é possível observar o resultado na imagem ao lado. Então, aqui a gente consegue observar. Mesmo que você não realize aí, mas conseguimos ver como é que fica esse copo. O que acontece na letra A, na parte externa, na parte de fora do copo? O que ocorre? Surgiram algumas gotinhas por parte dele, por fora. Como foi que ocorreu? E agora na letra B, pinte o quadro que representa a principal mudança de estado físico envolvido nesse resultado. Então aqui a gente observa que foi do estado gasoso para o estado líquido. Isso que ocorre, essa mudança, é chamada de quê? Solidificação, vaporização ou condensação. Aí você vai marcar o X, ou melhor, pintar, Pinta o quadro na resposta correta. Qualquer dúvida você pode voltar às atividades anteriores para você relembrar.
E na letra C, converse com o colega sobre o que ocorreu para chegar a esse resultado. Então, no caso, você vai escrever sua opinião, como foi que você identificou esse resultado, como foi que você percebeu a mudança de estado aí, não é? E qual foi essa mudança de estado? Falei nesse instante, né? Pronto, pessoal, então são essas nossas questões para essa semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato, estou à disposição e envie para que eu faça as correções, tá bom? Então, um beijo para vocês e até a próxima aula.